Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será trechos do artigo de Alberto Vieira, intitulado Das Ilhas Jardins aos Jardins das Ilhas, para a história do Jardim Botânico da Madeira. Essa temática dos jardins é uma temática muito importante porque está ligado ao discurso da ecologia atual, não é? E não só. Discurso esse que tem sido manipulado, desafortunadamente, tanto pela direita quanto pela esquerda, e de tal forma o assunto da ecologia tornou-se dramático, né? Pela malversação ideológica, política partidária, que o essencial da história, da ideia de natureza e da importância da relação que existe entre o homem e a natureza, de fato não tem sido a perspectiva abordada, né, dentro dessas ideologias. Então, o artigo do Alberto Vieira, embora ele trabalhe o seu artigo para chegar à importância e história do Jardim Botânico da Ilha da Madeira, eu vou me ater somente à parte em que ele faz um breve percurso histórico pela história dos jardins, né, das Ilhas Jardins, para que a gente volte a pensar, a refletir sobre um pouco sobre a ideia da natureza, né? Então eu vou subtrair a parte do artigo que faz um estudo sobre o Jardim Botânico da Madeira, tá certo? Então vamos lá. Ele coloca que as ilhas são um universo à parte, né? Elas são o fascínio das lendas e dos sonhos em todos os tempos. Desde a antiguidade, que as ilhas atlânticas são as principais protagonistas disto. São ilhas de utopia ou de sonho, e elas acabam por revelar de forma extasiada aos navegadores do século XV. A literatura de antiguidade clássica mediterrânea fez do Atlântico o seu lugar de sonho e de ilusão. Essa literatura fez nascer ali, no Atlântico, ilhas paradisíacas, como, por exemplo, o Jardim das Hespérides, né? Também se desfizeram alguns sonhos e ilusões, como foi a testemunha da mítica Atlântica, né? Foi esse fascínio, portanto, de ilhas míticas que acompanhou os navegadores das coroas peninsulares, portanto, Portugal e Espanha, né, desde o século XIV, que saíram obstinados pela conquista e ocupação das ilhas. Ora, o que estava na base da expansão dos descobrimentos? A chegada ao paraíso, né? ao paraíso bíblico perdido, para fazer dele a sua morada. Então isso que hoje em dia pela historiografia é tratado como uma ilusão, portanto a obstinação do paraíso bíblico, ela domina a chegada dos navegadores portugueses às Américas, não é? Domina a chegada de Colombo às Antilhas, domina a chegada dos colonos ingleses de Mayflower às costas americanas. Então existe, desde o século XIV e XV, uma ideia muito clara, encampada pelas monarquias, em perfeita consonância com a teologia católica, que é a ideia da recuperação do paraíso. Portanto, quando o Brasil é descoberto, veja, o primeiro nome que o Brasil recebe é Ilha de Veracruz, ou é Terra de Veracruz. Evidentemente que os portugueses sabem distinguir a diferença entre uma ilha e uma terra, um continente, né? Embora é preciso entender também a imensa discussão séria que existiu naquela altura para distinguir o que era uma ilha, o que era uma terra firme, o que era uma terra incógnita, o que era uma terra desconhecida. Isso tudo tem
um componente teórico-conceitual muito denso, né, muito substancioso por trás dessas discussões, que o leigo não entende. E mesmo os alunos de história universitária também ficam, de certa forma, restritos a um tipo de narrativa que, de modo algum, cria uma profundidade, um olhar mais penetrante, mais profundo, né, acerca dessa temática. Criou-se a mentira, a partir do século XIX, que os descobrimentos foram motivados por uma mera questão de especiarias, né, de troca, de comércio, de riqueza. Isso não é absolutamente verdade, sobretudo no caso da coroa portuguesa. A coroa portuguesa tinha um projeto muito claro de expansão da fé e do império. E essa expansão não era comercial, né? É uma expansão espiritual. Bem, então veja, a demanda pelo paraíso perdido, pelo paraíso bíblico, impulsiona os descobrimentos portugueses. E a coroa de Castela vai atrás, né? E a Inglaterra, muito menos. Mas os colonos do Mayflower, quando chegam às costas americanas, também chegam imbuídos dentro desse espírito, sobretudo porque um mito os ligava a essa conquista. Ora, então essa chegada é considerada um ato de reconciliação, portanto, do homem que estava em êxodo, que tinha sido expulso do paraíso, não é? E o paraíso em si, o Deus. Então o homem regressa ao paraíso da Bíblia. E essa é a grande mensagem que emana dessa chegada à América, às Américas. E esse mesmo pensamento vai dominar a passagem dos cientistas europeus. Não só os britânicos, não é? Mas, sobretudo, os portugueses, os alemães, os franceses. No caso da Ilha da Madeira, esse pensamento, os cientistas britânicos vão estar perfeitamente imbuídos, quando eles vão para pesquisar a Ilha da Madeira, dessa ideia, de que eles estão no paraíso, né? Então, as expedições científicas imbrincam-se de forma direta no traçado das rotas comerciais que vão ligar as metrópoles às chamadas colônias, né? Deste modo, a Ilha da Madeira, por exemplo, vai assumir um protagonismo muito desusado, né? O paraíso, veja, torna-se sinônimo, portanto, de conhecimento e de investigação. Ora, esse dado é um dado muito importante porque, teoricamente, a Europa estava maculada, né? Estava perdida pela presença humana. E ela procura nesses rincões, nessas terras idílicas, refazer o paraíso perdido. Então, digamos, uma dupla descoberta. É a descoberta de si, ou a redescoberta, né? E a descoberta, a recuperação das portas do paraíso. Ora, essa ideia de que chegou ao paraíso perdido é uma ideia muito clara, é um epíteto que vai se repetir nos tratados, nas obras, nas penas de cientistas, de literatos, de religiosos, de políticos, né? Então, é uma coisa muito interessante. Para além do fascínio que essas ilhas ofereciam, todas elas envoltas em mito, basta a gente ter uma ideia da quantidade das chamadas ilhas míticas flutuantes no Atlântico. Para nós termos uma ideia da seriedade do assunto, Portugal tem decretos, documentos régios, de doação, portanto, cartas de foral de doação do rei para uma certa parcela da nobreza que descobrisse as ilhas míticas. Portanto, veja que esse assunto
era tratado não como hoje a historiografia coloca. Ele era tratado não como um mito, no sentido de ficção, de não existência. Muito pelo contrário. Naquela altura, o paraíso perdido não era uma abstração teológica conceitual. Era um fato. Tá? Portanto, chamar de imaginário. Imaginário é uma palavra que surgiu com final do século XIX, início do século XX, como querendo designar algum tipo de pensamento simbólico que não é pautado na realidade. A palavra imaginário não pode ser aplicada no contexto medieval. Ela é completamente desenquadrada da mentalidade medieval, porque não havia imaginário medieval. Né? O mundo espiritual era uma realidade concreta. Havia o mundo do espírito, havia o mundo dos anjos, havia o mundo de Deus, havia o paraíso, havia o demônio. Hoje, mesmo entre a maior parte dos ditos religiosos, essas coisas são tidas como imaginário, né? Portanto, ficção. Mas essa não é a realidade da Idade Média e muito menos será a realidade, portanto, que vigora no pensamento, na teoria e nas ações concretas das coroas peninsulares, portanto, Portugal e Espanha. Né? Então, esses cientistas, todos eles, quando vão penetrando pelas diversas ilhas, a Ilha da Madeira, por exemplo, é lindíssima, eles vão procurando, através do relato das plantas, dos animais, da descrição do clima, da posição geográfica, dos rios, enfim, de tudo. A análise da fauna, da flora, né, da natureza. Eles vão tratando a natureza e simbolizando a natureza. E nesta condição científica, portanto, do conhecimento, né, e da investigação, eles buscam, portanto, fazer a identificação daquela localidade com o paraíso. Para além do fascínio que todas essas ilhas vão oferecer a esses cientistas, navegadores, né, que entram em contato com elas, é importante salientar que em princípios do século XV, quando, por exemplo, a Madeira foi revelada aos portugueses, ela assume um papel fundamental no contexto da expansão europeia no Atlântico. Né? Então, o domínio do Atlântico é um domínio espiritual. Né? E ele é um domínio que também está ligado a uma demanda que Portugal coloca sobre si para fazer frente à expansão muçulmana. Então, foi na Madeira que aportaram os primeiros europeus e aquilo que identificou o mundo natural desses europeus naquele momento. Né? A descoberta dessas ilhas foi um ato de transformação também, né, do meio natural, aonde elas foram adaptadas a esses novos habitantes. Então é como se houvesse uma segunda arca de Noé. Né? O ato dos descobrimentos europeus não é uma forma de afirmação do mundo europeu no mundo novo. Né? É uma descoberta do meio natural. E essa descoberta do meio natural está claramente protagonizada e assimilada e identificada com o paraíso. Então as flores, as plantas, os animais vão exercer um fascínio muito especial no relato, nas narrativas desses navegadores e também dos aventureiros, através dos chamados livros de viagens, né, a chamada literatura de viagem, e nos homens de ciência. Então, nós temos, por exemplo, descrições, inúmeras, centenas de descrições de animais exóticos que são levados à Europa como troféu, né, plantas, índios. Ora, então existe uma permuta muito grande, muito intensa de sementes, raízes exóticas, animais, tudo é levado para a Europa. E esse fascínio que esses animais vão despertando, portanto, essas ilhas têm um protagonismo nesta permuta, ao mesmo tempo que eles levam sementes, plantas, animais
dessas ilhas, eles aclimatam as plantas da Europa nos trópicos. É preciso que se entenda o seguinte: as plantas dos trópicos não se aclimataram muito bem na Europa, por razões óbvias, né? Então, digamos, qual é o grande contributo, qual é a grande herança em termos de botânica, não é? E de animal que a vida dos trópicos deixou no continente europeu? Muito pouco, porque eles não conseguiam sobreviver, sobretudo naquela época, não é? Em que não tinham as técnicas que nós temos hoje. Em compensação, o inverso não foi verdadeiro. Quer dizer, o Novo Mundo recebeu um legado formidável de plantas que foram aclimatadas, de espécies que foram trazidas para cá, né? Então, a ciência, aqui o campo da ciência, o relacionamento do homem com o meio ambiente, as Américas nascem dentro desse processo de mundialização do conhecimento, da religião, também da economia, né, da ciência. Há um interesse muito vívido pelo conhecimento que envolve tudo isso, né, desde a fauna, a flora. Isso cativou muitos moradores insulares, portanto moradores das ilhas, de modo que não é possível pensar, né, essa ideia de que as coroas peninsulares somente exploraram as Américas. Essa é uma ideia realmente abjeta, absurda, né? É óbvio que houve exploração no sentido comercial, não é? E houve também, não é, a construção desse mundo daqui. É preciso que se entenda isso. Evidentemente, esse processo foi um processo tranquilo? Não, claro que não. Mas hoje, muitas das ervas, um exemplo simples, que a gente usa em culinária, vamos pegar um açafrão, né, um alecrim, um tomilho, isso não pertence ao Brasil. A manga não é brasileira, a jaca não é brasileira, não é? Então nós temos a galinha, né, a vaca, nós temos uma quantidade imensa de fauna e de flora que foram aclimatadas, elas foram trazidas dentro dos navios, né, pelas coroas peninsulares. Então a valorização do Atlântico no século XV e XVI conduziu a uma intrincada rede de rotas de navegação, de comércio, de saber, sobretudo de saber, de conhecimento, de espiritualidade, que ligavam o velho continente, portanto a Europa, ao litoral atlântico. Então nós temos uma multiplicidade de rotas, né? E evidentemente atividades econômicas relativas a essas rotas, formas de economia também adaptadas a essa nova realidade, não é? Evidentemente que as condições climáticas dos trópicos são bem diferentes das condições climáticas da Europa. Então há uma série de desafios em termos de produtos, desafios técnicos, desafios de estruturas institucionais. Aquilo que tinha sido, por exemplo, utilizado em larga escala e com sucesso em algumas localidades, vamos pegar as primeiras experiências de Portugal na Madeira e nos Açores. Parte dessas experiências, em termos técnicos, puderam ser replicadas no Brasil, parte não, né? Parte pode ser replicada no litoral africano, né, nas Américas, mas parte não. Então há uma especificidade desses locais. Seja como for, veja, por trás de todo esse cenário, existe as ilhas, a ideia das ilhas como paraíso. Levantam-se junto com os descobrimentos marítimos, século XV e XVI, e no século XVIII elas vão exercer uma nova função para os europeus, né? Então, as primeiras ilhas descobertas, portanto, a ideia de paraíso, veja que coisa curiosa isso, a ideia de paraíso está na base da expansão dos descobrimentos, da reconquista do paraíso.
e, portanto, da importância da segunda vinda de Cristo, da extinção do pecado original, de uma série de coisas, todas as decorrências teológicas, eclesiásticas, escatológicas, por que não milenaristas, que vão decorrer disto. Tá certo? É preciso entender com profundidade a proposta que estava naquela junção entre a coroa, entre a monarquia portuguesa, ou as monarquias peninsulares, e a Igreja Católica. Né? Portanto, a expansão da fé e do império, aqui um império de cultura, não um império de domínio, que era o projeto português, há muito que se diga sobre isso. Né? Sobretudo para os brasileiros, que acostumaram-se com uma história panfletária mentirosa acerca da coroa portuguesa e dos movimentos dos descobrimentos. Né? Ora, então, no século XVIII, nós temos, portanto, que a ideia de paraíso, veja, essa ideia se sustenta durante 300 anos. Né? A ideia do retorno do paraíso, da conquista do paraíso. Essas primeiras terras passaram a campos de experimentação, né? E a escalas retemperadoras da navegação, nas rotas de ida e de regresso. O século XVIII, desvendou uma nova vocação. Então veja que coisa interessante. Do século XV e XVI, nós temos uma expansão do conhecimento e início de uma investigação. No século XVIII, as ilhas surgem como um campo de ensaio de técnicas de experimentação e de observação direta, que a ciência já estava, digamos, consolidada, né, ou formada. E a partir disso nós temos uma sequência de expedições científicas dos europeus. Né? Basta o exemplo do enciclopedismo, as classificações de Linneu, né? A própria viagem que Charles Darwin faz para montar a sua teoria da evolução. Quando você vai no Museu de História Natural, em Nova York, o Beagle, digamos, o Darwin só fecha a sua teoria quando ele passa pelo Brasil. Certo? Portanto, as ilhas, aquelas ilhas paradisíacas, né, assumem uma nova função a partir do século XVIII. A partir do século XVIII, o homem, de certa forma, perdeu aquele medo, né, aquela circunscrição que o poder religioso dava à ciência. Né? E o afã científico insaciável cativou a Europa e colocou um novo tipo de olhar sobre o mundo. Nesse aspecto, sim, as ilhas das Canárias e da Madeira têm um protagonismo impressionante. Tá certo? Então nós temos, a partir do século XVIII, inúmeras instituições seculares, como o British Museum, o Linnaeus Society, o Kew Gardens, que foram sendo criados a partir do envio de especialistas, de recolha de espécies dessas ilhas, né, que gerou uma demanda nos domínios da geologia, da botânica, da flora, né, intencional ou atencional. Então, algumas instituições científicas europeias vão ficar depositárias dessas coleções, o Museu Britânico, a Universidade de Kiel, a Universidade de Cambridge, o Museu de História Natural de Paris. Portugal tinha, mas isso tudo foi destruído pelo terremoto de Lisboa. Né? E depois nós temos indivíduos destacados, o Byron, o Cook, o Humboldt, o Foster. Né? O Cook, por exemplo, escalou a Madeira 2 vezes. Portanto, uma das grandes contribuições das coroas peninsulares não terá sido somente a contribuição no campo do comércio. O campo do comércio foi o de menos. As coroas peninsulares, sobretudo Portugal, hein? Não é Espanha, Portugal. A contribuição de Portugal numa ideia cosmopolita, né, da reunificação do mundo, foi primordial. Né?
Essa é a razão pela qual os portugueses, muito acertadamente, refutam quando não se coloca o nome correto. Não é achamento, são descobrimentos, e no plural. Né? Então, há essa quase esquecida dimensão, né, da ilha no século XVIII, primeiro paraíso, depois a ilha impulsionando a ciência e a cultura europeia. Isso importa muito realçar e entender. Né? Então a gente parte de um campo teológico, de um campo religioso, de um campo pragmático dessa teologia aplicada dentro de políticas públicas, não é? da monarquia. Depois nós temos o campo experimental, as ciências que envolveu todos os descobrimentos, as naus, o conhecimento técnico, científico, de navegação, conhecimento astronômico, né, que se tinha que ter para navegar. Portanto, há uma ciência por trás dos descobrimentos. Esse assunto não entra no Brasil. Desafortunadamente, ele é muito discutido no mundo inteiro. Então, há uma ciência por trás dos descobrimentos. Como é que você coloca naus para navegar, né, para fazer aquele projeto absolutamente monumental? É preciso muita teoria. É preciso muito conhecimento, é preciso muito saber tecnológico. Então, há uma ciência dos descobrimentos e há uma teologia dos descobrimentos. A economia é um fator secundário. Por que é um fator secundário? É óbvio que não era a coroa que bancava isso. Eram indivíduos privados. E, evidentemente, que se o sujeito vai investir uma quantidade brutal de dinheiro, vai fazer um investimento daquela monta, né, que pode ter sucesso ou não. Sucesso não era garantido. Tem que se entender isso. Hoje, quando uma empresa como a Renault, né, vem instalar uma fábrica no Brasil, o governo brasileiro acertadamente dá isenção de impostos. Por quê? Porque a empresa vai investir, vai trazer emprego, tem uma contrapartida para você abrir mão daquele imposto durante um tempo. Não é? Não há nenhuma ilegalidade aqui da coroa portuguesa em relação a isso. Muito pelo contrário, há um profundo, quase que ineditismo nessa prática. Certo? Então, os indivíduos que iam bancar essas expedições, esses descobrimentos, tinham que ter uma contrapartida econômica, é óbvio. O cara chega ali, ele vai encontrar madeira, ele pode explorar madeira, vender madeira. Agora, já os excessos são outras coisas. Mas para regular a bandalha ou a ganância, a coroa portuguesa tinha uma legislação muito clara e muito rigorosa. Essa legislação foi cumprida sempre? Não, é óbvio que não. Mas a legislação existe. Não é? E quando era descoberto bandalha, os reis portugueses puniam com absoluta severidade. Tá certo? Ora, então, a dimensão mercantil dos descobrimentos ocupa, dentro do projeto da expansão da fé e do império, uma parcela muito pequena. Muito pequena. Tá? O que move, sobretudo, é um projeto espiritual, de expansão do cristianismo. E, evidentemente, que por trás disso, aqui você tinha toda a tecnologia dos templários, o conhecimento da ordem do templo, né? Uma nobreza altamente sofisticada, porque ela bancava e estava em contato, não é, com esses centros de saber e de conhecimento. Veja a diferença que nós temos hoje dos indivíduos que são nobres, mesmo na Europa. Não é? Não se trata aqui somente de um mecenato, é algo que vai além. Né? E tampouco pode ser tratado na mera questão da ganância, porque também não é. É muito simples, não é. Então, a dimensão do paraíso perdido, no século XV, do século XVI, XV, XVI ao XVIII, nós temos a ideia do paraíso perdido muito clara. Do século XVIII em diante, quando a gente já tem a ciência consolidada, pelo menos em termos conceituais, as suas bases assentadas, né, que surge no Renascimento,
nós temos um outro despertar. Né? Então, desenvolve-se um campo experimental, há uma nova ciência que desabrocha, as expedições científicas adquirem um novo contorno, e continua o protagonismo da Ilha da Madeira, das Canárias e do Brasil. Né? Ora, o que vai acontecer? Para os navegadores do século XV, a descrição geográfica, topográfica, né, paisagística, os densos arvoredos, né, os cientistas, os escritores, os viajantes, os políticos, qualquer indivíduo que vinham a essas ilhas, o aspecto exótico, desconhecido. Por exemplo, a Europa tem cachoeira, mas não tem cachoeira como tem no Brasil, né? De modo algum. Você não tem uma cachoeira, por exemplo, de 50 metros de altura. Né? Quer dizer, há uma exuberância na paisagem atlântica que encantava e deixou absolutamente embasbacado os viajantes que vinham aqui. Se a gente pegar o tamanho das frutas do Brasil, o tamanho dos animais do Brasil, o tamanho das árvores do Brasil, em termos de dimensão mesmo, tudo na Europa é pequeno. Nos Estados Unidos também. Né? Então, no Atlântico, a África ainda tem um pouco, né, onde tem floresta, essa característica. Mas o colorido, a diversidade de cores, de texturas, de perfume, de formas, e o tamanho das formas é algo que, de fato, gerou um assombro. Né? Então, evidentemente que os indivíduos que tinham quintas, que povoavam essas cidades, vão se transformar em personagens quase que célebres. Né? A Ilha do Funchal se transforma num verdadeiro jardim botânico. Então, na Europa, desde o século XVI, começaram a surgir os jardins botânicos. Em 1545, tem o Jardim Botânico de Pádua. O Jardim Botânico de Oxford segue ao de Pádua, né, que foi em 1621. Em 1635, tem o Jardim de Paris, que vai preludiar, por exemplo, a arte que vai ser desenvolvida em Versailles, em 1662. Em todos esses jardins, portanto na Itália, na Inglaterra, em Paris, é patente a intenção de fazer recuar o paraíso, identificar esses jardins com o paraíso. Né? Então as ilhas, de certa forma, não tinham necessidade disso, porque elas já eram o paraíso. Então invade o conhecimento das ilhas do Atlântico, é levado para dentro dos palácios europeus. E os palácios começam a querer trazer para dentro do palácio a ideia de paraíso. Esta é uma atitude, portanto, do século XV, XVI, XVII. No século XVIII, essa atitude muda. Aliás, desde a segunda metade do século XVII. Porque a atitude dos homens perante as plantas mudou. Não é? Em 1669, Robert Morrison publica a Prelúdia Botânica. Essa obra foi considerada como o princípio do sistema de classificação das plantas, que tem em Linneu, que nasce em 1707 e morre em 1778. Né? Então, a obra de Morrison é a grande obra que Linneu vai usar. Né? O protagonista principal, portanto, dessa obra. A partir da publicação do Gênero das Plantas, em 1737, depois de Espécies Plantarum, em 1753, e do Sistema Natural, de 1778, a visão que o mundo terá naquela altura das plantas vai se alterar radicalmente. É contemporâneo dele
o comandante de Buffon, que publica entre 1749 e 1804 a História Natural, Geral e Particular, em 44 volumes. Veja, toda esta imensa publicação foi feita num esforço conjunto de toda a Europa, não é? A partir do olhar sobre digamos, a biodiversidade das Américas. Então, os jardins botânicos do século XVIII vão deixar de ser uma recriação do paraíso e passam a ser, portanto, espaços de investigação botânica. Né? O Kew Gardens, em 1759, é a verdadeira expressão disso. Hans Sloane, presidente do Royal College, o Colégio Real dos Físicos, da Real Sociedade de Londres, e fundador do British Museum, esteve na Ilha da Madeira no decurso das expedições que o levaram às Antilhas Inglesas. Por outro lado, a aclimatação das plantas, que tinham valor econômico, valor medicinal, valor ornamental, né, vai adquirindo cada vez mais importância. Aliás, foi fundamentalmente o interesse medicinal. Nós já fizemos um programa do Conselheiro sobre isso, onde a gente abordou a grande contribuição de Paracelso, né, portanto, da chamada botânica oculta, para o desenvolvimento da ciência. Então, aquele programa tem ligação com esse programa de hoje, né, porque toda essa temática está entrelaçada. Nós temos um imenso campo de ciência que vai se desenvolvendo. Então, o interesse medicinal, que a descoberta do paraíso, né, e que essas plantas descobertas e levadas e aclimatadas do século XV, XVI, XVII, XVIII provocaram, foi fantástico. Né? Então, em 1757, o inglês Ricardo Carlos Smith funda no Funchal um desses jardins onde ele reúne várias espécies com valor comercial. Um italiano muito importante que vai trabalhar para a coroa portuguesa, será amigo de José Bonifácio, é Domingos Vandelli. Vandelli mora no Brasil. E João Francisco de Oliveira no estudo sobre a flora. E eles apresentam no ano imediato um projeto para um viveiro de plantas. Né? O viveiro foi criado no Monte e vai se manter até 1828. Vocês vejam que um dos primeiros atos de Dom João VI, quando ele chega ao Brasil, é fazer o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e que era uma das grandes paixões de Dom João. Ele vinha visitar frequentemente o Jardim Botânico. Né? Ora, isso é para a gente ter uma ideia, portanto, de que os reis portugueses, ao contrário da imagem que nos passam, sempre foram reis muito cultos, cultíssimos. Né? Eles sabiam ler e escrever em vários idiomas, e as princesas também. Isso era algo praticamente único dentro das coroas europeias. Né? O naturalista francês, Jean José, em 1789, vai se fixar no Funchal e é o principal mentor da criação da Sociedade Patriótica Econômica de Comércio, Agricultura, Ciências e Artes. Né? Agora, ele é maçom, e esse foi um projeto efêmero, uma vez que a sua condenação como maçom, em 1729, desfez todos os seus projetos, em 1792, desculpe. Né? Então, aqui, a maçonaria começa a inserir uma ideia de progresso e de ciência aliado com conhecimento do meio natural. A palavra economia, quando ela surge atrelada dentro do libelo maçônico, ela está ligada a isso. Não é economia como nós entendemos hoje. Né? Então, há uma estratégia de uma sociedade secreta que começa a fazer uma historiografia panfletária, transformando gradativamente, dando um outro tom à história, dizendo que toda a história girava em torno de economia. Mentira. Mentira pura. A economia não é o que sustenta absolutamente a história da coroa portuguesa. Tá? Nem tampouco pode se falar, para a gente recuar muito no tempo, que é o que sustenta o Império Romano.
havia economia. Mas a história liderada somente por uma faceta mercantil, não. Esse é um discurso que surge encampado por alguns setores, sobretudo colocado, dado voz, ampliado através da maçonaria. Ora, na América do Norte, a partir de 1820, a botânica vai se tornar muito popular, né? E surgiu a figura dos botânicos, indivíduos que leigos, portanto colecionadores, aqueles indivíduos que identificam, que preservam espécies botânicas, né? Então, aquela ideia da ciência passa a desenvolver uma cultura, né? O povo que preserva a planta e não necessariamente esse indivíduo é um indivíduo ligado ao campo da ciência. Até que a gente tem, portanto, hoje, várias associações especializadas no cuidado e na preservação de plantas, as ONGs, por exemplo. A gente não tem como ler a história das ONGs, né, e entender sem olhar por todo esse discurso ligado à natureza. Então, esta figura de pessoas, de jovens, de adultos ou de organizações que passam a cuidar, a colecionar, identificar, preservar, catalogar plantas, espécies, animais que não estão ligados ao meio científico, isso surge no século XIX. Né? Então, para a gente ter uma ideia, foram surgindo associações especializadas como o Smithsonian Instituto, né? a Sociedade Americana para a Ciência. Né? Em Londres tinha surgido a Sociedade Botânica, o Clube Botânico da Sociedade, a Sociedade do Clube Botânico de Londres, tá certo? Então nós temos várias associações que vão surgindo, algumas ligadas a governos, outras ligadas a centros de ensino, de pesquisa e futuramente a universidades. Na França, por iniciativa de Saint-Hilaire, que esteve várias vezes no Brasil, tem obras, né? Foi criada a Sociedade Nacional de Proteção da Natureza e da Aclimatação. Né? Então, há uma dimensão muito grande que vai sendo dada à ciência a partir deste contato. Né? Na Madeira foi criado o Museu de História Natural. Né? Evidentemente que a criação do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, por deliberação de Dom João, os jardins botânicos cumprem um papel de adaptação da flora do Brasil, não é? Da chamada flora colonial. É um local de exposição, é um local de estudo. Agora, de onde Dom João tira essa ideia? Ora, a mãe dele, a Rainha Dona Maria I, né, foi talvez a maior incentivadora desse novo movimento das artes e das ciências em Portugal. Caetano Beirão tem uma obra fabulosa sobre Dona Maria I, chama Dona Maria I, de Caetano Beirão. Ele tem um capítulo em que ele dedica especificamente ao grande contributo científico, filosófico, né, avançadíssimo que a governação, o reinado, portanto, de Dona Maria I deu às artes e às ciências do Império Português. Então, Dom João, que era um homem culto, assim como foi sua mãe, simplesmente continua isto que era uma prática dentro da coroa portuguesa. Né? Então, nós temos uma ideia de que somente Dom Pedro II, uma ideia completamente fraudulenta, era um homem que amava as ciências e as artes. Ledo engano. Ledo engano. Essa é uma tradição da monarquia portuguesa. Hoje, nós não tivemos nenhum presidente do Brasil, mas nenhum mesmo, que tivesse 10% da cultura de um monarca português. Nunca tivemos. E o Brasil tornou-se essa desgraça e essa tragédia exatamente
uma das razões é porque nós temos sempre presidentes absolutamente estúpidos e incultos, para quem o Lula chegou, eu me lembro, há um tempo atrás, ao absurdo de dizer que não poderia deixar de colocar uma rodovia porque passava um tatu. O sujeito é tão absurdamente ignorante. Quer dizer, o tatu é uma das espécies, filologicamente falando, mais antigas do mundo. Portanto, há muita ciência na preservação do DNA de um tatu. O Jair Bolsonaro, quando o museu da Quinta da Boa Vista pegou fogo, aquele idiota em plena campanha, idiota mesmo, quando o repórter perguntou para ele, diante daquela tragédia para o Brasil e para a história do Brasil, se ele tinha algum programa no que dissesse respeito ao incentivo de museus quando fosse eleito, etc. Tal, se fosse eleito. Ele virou e falou assim: o que você quer que eu faça? Já pegou fogo. E daí? Como não fez nada até agora. Embora tenha sido um governo eleito sobre a premissa de restabelecer a alta cultura, ele é um ignorante. Ele e todo o ministério que cerca. Isso é um negócio, há um descalabro em termos de gestão. Portanto, não há comparação. Até 1822, em termos de gestão, dos monarcas portugueses e dos governadores, ou dos presidentes brasileiros, a partir da República. Dom Pedro I não tem o estofo que tinha o seu pai. Não tem um apreço pela cultura. Não tem mesmo. Dom Pedro II terá, mas Dom Pedro I não tem. Agora, Dom Pedro II não é uma voz isolada dentro dos Bragança. Tá? Então, muito antes dele, a grande rainha que fez toda a grande alteração e adaptação de Portugal para, depois de uma trágica história do terremoto de Lisboa, foi Dona Maria I. É preciso estudar o reinado dela. Então, além de Alice Lázaro, que tem apontado, se especializou na família real portuguesa, sobretudo o reinado de Dona Maria I e de Dom João VI, das filhas de Dom João, os casamentos, nós temos essa obra magnífica de Caetano Beirão, que eu recomendo vivamente. Bem, então o que a gente percebe? Para finalizar, em qualquer dos momentos assinalados, ligado ao projeto dos descobrimentos, nós temos um papel muito relevante dedicado às ilhas. As ilhas como paraíso, e a ideia das ilhas como jardins dentro do campo científico. Então nós temos uma botânica, o estudo de uma botânica ou de uma natureza simbólica e de uma natureza científica. Portanto, o deslumbramento teológico desdobra-se para o deslumbramento que acompanha o interesse científico. Todas as discussões, nós vamos ter agora o Sínodo da Amazônia, e conduzido pela Igreja, uma iniciativa do Vaticano. Importantíssima essa discussão, porque a discussão não é só uma discussão da esquerda, não. Essa falsa direita está conseguindo destruir inúmeras coisas. Uma dessas coisas é dizer que o ambientalismo é coisa de esquerda. Nunca foi. A esquerda apropriou-se dessa tônica. Ora, a história da cultura ocidental e cristã se inicia dentro de um jardim. Portanto, ela inicia dentro da natureza divina. Depois o homem, pelo pecado original, por uma transgressão, é expulso do convívio com essa natureza. E ele tem uma tarefa fora do jardim, lhe dada por Deus, e estabelece a partir dessa tarefa uma outra relação com a natureza. Portanto, quando esse homem volta ao paraíso, recupera, não interessa aqui se a pessoa acredita ou não nisso.
Naquela altura acreditava-se. Se esse homem volta ao paraíso, é extremamente significativo, né, a tomada de posse desse paraíso. Portanto, a natureza, o papel que a natureza exerce, não é um discurso de esquerda. Muito pelo contrário. Ela é exatamente o símbolo que norteia o início da criação do mundo e é o norte para o fim do mundo. Aquele mundo que aparece no Apocalipse de São João. E há então um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. Mas para que surja este novo céu, numa linguagem teológica e escatológica, é preciso recuperar o paraíso perdido. Então o paraíso perdido é uma demanda espiritual. Desafortunadamente, a idiotice brasileira, como nunca conseguiu entender nada da história de Portugal, avança na sua ignorância e na sua sanha facínora para destruir exatamente o núcleo da mensagem fundamental da origem do homem e da primeira e derradeira moradia dele, o paraíso perdido. Já é hora, já passou da hora do Brasil despertar do longo sono da leveza dos ignorantes, que tem se dado ao desfrute de ter. Das ilhas jardins aos jardins das ilhas, em tudo isso, nós temos a grande e fecunda, profunda, benéfica e magnífica ideia do paraíso de Deus, norteando as ações humanas. O mundo não é matéria, o mundo é espírito. É o Espírito de Deus. O mundo foi feito pelo Verbo. Depois esse Verbo encarna. Toda esta trajetória lindíssima desenvolve-se dentro da ideia de natureza. Já os gregos também pensavam a natureza de uma forma muito espiritual. O cristianismo também pensará. É preciso recuperar a ideia de que a natureza é, sim, uma ideia profundamente espiritual. E somente um governo de gente ignorante, como o de Jair Bolsonaro, tem a pachorra de dizer que o discurso da ecologia é um primado da esquerda. Ora, isso é um deboche para com a própria história de toda a cultura ocidental e cristã. Enfim, vamos ficando por aqui e procurem se inteirar melhor sobre o que foi o paraíso na linguagem dos descobrimentos e qual a importância da natureza para toda essa história, longuíssima história, da cultura ocidental e cristã. Até o próximo Culturas e Identidades. Um abraço.